frustrada ultimamente de assistir o jornal ou qualquer outro tipo de noticiário, mas nós precisamos, apenas quero deixar uma dica para vocês, né? Vamos assistir com consciência, com criticidade. Eu sempre falo que nós devemos analisar a notícia como é passada com um olhar mais imparcial, né? Porque se a gente for olhar com a mesma parcialidade que a mídia nos apresenta, a gente vai começar a tecer comentários que muitas vezes vão desagradar A e B, né? E é isso que a gente faz no direito. No direito é tudo questão de interpretação, né? Uma palavra que muitas vezes foi dita de forma equivocada, já tira totalmente o contexto. Então, vamos ser aí, né, também cidadãos críticos. Vamos lá. Intervenção de terceiros, né? Então, como eu já falei para vocês sobre o litisconsórcio, agora, as partes, então, como a gente já falou, não se restringe a apenas sentar, né, nos principais assentos, autor, réu, né, litisconsórcio ativo, litisconsórcio passivo, litisconsórcio multitudinário. Eu também tenho aí outros terceiros que podem migrar para essa relação processual, tá bom? Com a intenção de preservar o seu interesse jurídico, que pode vir a ser afetado em decorrência deste processo, dessa ação judicial. Então, qual é o conceito da intervenção de terceiros? É um fato, intervenção de terceiro é um fato jurídico processual por meio do qual alguém estranho à relação, dessa relação originária, autor-réu, adentra uma demanda já instaurada. Tudo bem, gente? Então, diferente, por exemplo, dos outras modalidades que eu falei, litisconsórcio simples, ou litisconsórcio inicial, né, que já é formado lá na petição inicial. Aqui, o que eu estou afirmando para vocês? A intervenção de terceiros, é só a gente pensar na palavra intervenção, é isso mesmo. Vai lá e coloca o dedo no meio do processo. Ele vai intervir quando o processo já está o quê? Tramitando. O processo já está no seu curso. Assim, então, a natureza jurídica da intervenção, destaca essa expressão aqui, ó, é um incidente. Tá? Toda vez que vocês ouvirem falar desse incidente, é aquele passo que não estava previsto. É aquela situação que, via de regra, não tinha uma previsão, né, se a gente fosse pela sistemática, né, processual, rígida, não iria acontecer, mas no meio do caminho deu um buraco. Né? É igual o seu carro andando lá no trânsito e de repente vem aquela cratera no meio da rua e fura o seu pneu. É isso que demonstra a intervenção. É uma situação inesperada, é algo que ninguém muitas vezes esperava e veio essa intervenção de terceiro que é possível acontecer. O ingresso de terceiro no processo sempre ocorre, então, destaca isso daí, após, tá? Após a propositura da ação. Beleza, gente? Coincidindo com o momento em que a petição inicial é protocolizada. Após, então, o protocolo da petição inicial que vai acontecer a intervenção. Por que admitir-se intervenção de terceiros? Eficiência processual, duração razoável do processo e economia. Tá aqui, ó, princípios que nós já estudamos anteriormente. Então, quando eu penso na intervenção, o que eu estou pensando? Economia processual. Porque se não acontecer intervenção, outro processo vai surgir. Duração razoável do processo, economia processual também, economia de recursos materiais, já resolve tudo no processo, já decide tudo para todo mundo. E o princípio do contraditório. Porque muitas vezes nesse processo, o réu, um dos maiores exemplos, ele está lá acusando o outro que nem está fazendo parte da relação processual. Então, se faz necessário muitas vezes que este terceiro intervenha para poder até mesmo, né, exercer o seu contraditório, tá? Nos juizados, lembra que no primeiro parágrafo eu falei para vocês guardarem a informação? No juizado é admitido o litisconsórcio, porém, não admite intervenção de terceiros, tá? Com o CPC 15, passou a ser possível nesse microsistema o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Então, você pode colocar aí
que, exceto esse incidente que a gente vai conversar hoje, tá? Então, que é uma exceção, não admite a intervenção de terceiros aqui nos processos que tramitam sobre o regimento aí da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Eu tenho aqui, então, para a gente entender o conceito geral, as formas de intervenção, tá? Eu tenho a forma voluntária e a forçada. Qual que é voluntária? Como o nome já sugere, esse terceiro ele ingressa no processo por iniciativa própria. E a gente já vai começar a estudar essas modalidades voluntárias. A forçada é justamente a ideia de que é uma convocação de uma das partes, seja autor ou réu. Na maioria das vezes é o réu. Destaca isso aqui, ó. Na grande maioria das vezes, o réu, lá na contestação, invoca uma intervenção do terceiro. E justamente aqui o réu ele está querendo o quê? Então, passar a responsabilidade dele para o outro. Já vamos entender melhor, tá bom? Mas eu tenho duas formas de intervenção. Voluntária, a parte entra porque ela quer, voluntariamente, e a outra forçada, ela é citada para se manifestar e ela deve obrigatoriamente se manifestar. Quais são as consequências da intervenção? Tá? Já vimos as formas, agora as consequências. Nós temos a consequência, primeiro, né, é provocar a retirada da parte originária, dependendo da modalidade, tá? O réu ele pode ser até substituído, pondo-se o terceiro no lugar dele como verdadeiro responsável, ou, que é o que a gente vai começar a estudar, a ampliação da relação processual, que é uma possibilidade da formação do litisconsórcio, né? Vai ter mais de um sujeito figurando, seja no polo ativo ou passivo. E também outra consequência, a possibilidade da entrada do terceiro no processo modificar a competência, que nós já estudamos na aula passada, tá? Pode modificar essa competência do órgão jurisdicional. Bastando pensar, por exemplo, gente, na intervenção da União em processo que, de forma originária, envolvia duas pessoas naturais. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma modalidade aqui de assistência, que a gente já vai começar a estudar hoje, a assistência promovida pela União. A União está pedindo para promover assistência, seja do autor ou do réu. Então, como eu tenho um ente federativo, que está aqui colocando, né, o seu pedido de assistência, no caso a União, para onde vai o processo? Justiça Federal. Então, essa outra consequência pode modificar, inclusive, até a competência da tramitação desse processo. Eu posso dar outro exemplo para vocês. Duas pessoas naturais, como aqui na comarca de Cuiabá, nós temos as varas de fazenda pública, né? Que a gente tem essa organização, é uma vara de múltiplas, é uma comarca, desculpem, de múltiplas varas, né? Não é somente um juiz, como é uma comarca de vara única. Então, se eu tenho um processo envolvendo duas pessoas naturais, que no caso são pessoas físicas, que não são aí entes públicos, mas aí, de repente, o Estado de Mato Grosso vai pedir assistência. Então, nesse caso, para onde que vai deslocar o processo? Vai sair, por exemplo, dessa vara civil e vai lá para a vara especializada de fazenda pública em decorrência aí da necessidade de deslocar até mesmo o juízo responsável. Vamos, então, começar a estudar quais são as modalidades de intervenção de terceiros, tá? Inicialmente, nós temos 5 modalidades, tá bom? Nós tínhamos outras duas que foram excluídas no CPC 15. Nós tínhamos a oposição e a nomeação à autoria, tá? Essas não são mais modalidades de intervenção de terceiros. A oposição se tornou um processo autônomo e a nomeação à autoria não existe mais como intervenção, tá? Agora, o que restou a nós para estudarmos é justamente as 5 modalidades atualmente existentes dentro do CPC 15. São terceiros, estranhos ao processo, muitas vezes aquele que não é a parte originária, que não está no processo, e eu vou, então, aqui, ó, me observar qual vai ser a modalidade. Eu tenho a primeira, que é a assistência. Eu tenho a segunda, que é a denunciação da líder. E aí a gente vai lembrar lá da situação, problema do início da aula que a gente leu. Chamamento ao processo, amicus curiae e desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Tenho, então, aí
possibilidade de intervenção de terceiros, e vamos começar pela mais fácil, que é a assistência. Previsão legal, se você tiver com seu vadiveto, pode abrir lá nos artigos 119 a 124 do Código de Processo Civil. E aqui, quando cabe, então, a assistência? Ocorre quando, olha aí, gente, um terceiro, tá? Ele não está ali qualificado na petição inicial, nem como autor, nem como réu. Mas ele é um terceiro que tem o quê? Interesse jurídico no desfecho favorável a uma das partes da demanda, que tramita uma demanda autônoma, está lá, autor A, autor B. E ele tem conhecimento desse processo que está tramitando. E dependendo da sentença, ele vai sofrer alguns reflexos, que podem ser positivos ou negativos. Então, ele vai entrar no meio desse processo para, então, ter um desfecho jurídico favorável, seja para autor ou para réu. A sua intervenção ela é motivada para prestar o quê? Por isso que chama assistência. Olha que legal, gente. Ele vai entrar no meio do processo para prestar uma colaboração. Olha que bonzinho, né? É uma colaboração à parte pela qual ele tem interesse. Calma que nos exemplos vai ficar um pouco mais claro, tá? Vamos primeiro aqui entender o conceito. Condições. Quando que um terceiro pode entrar e pedir assistência num processo? Primeiro, existência de vínculo jurídico entre o terceiro e pelo menos uma das partes, seja autor ou réu. Senão, para que ele está metendo o pé dele, né? Está pedindo briga de graça. Não. Ele tem um vínculo jurídico. Relação jurídica controvertida no processo que vai influenciar na relação jurídica que ele tem com o assistente. Tá? Aqui no caso, o assistente, ele vai ser, como eu disse, influenciado pela decisão que vier nesse processo, seja positiva ou negativamente. Então, ele vai pedir para prestar assistência, ou seja, ele vai pedir para prestar assistência para a parte que ele vai ser mais conveniente, que ele vai sofrer esses efeitos, seja uma decisão positiva ou negativa. Então, aqui a relação jurídica estabelecida não é do assistente com as duas partes, autor-réu, ou vai ser o autor ou o réu. Ele vai ajudar a parte que ele tem um vínculo jurídico. Qual é o momento? Quando o assistente pode entrar? Olha que interessante, gente. E vocês vão ver que essa diferença vai fazer, sabe? Quando a gente for comparar todas as intervenções, vai ter uma diferença bem interessante. O assistente ele pode entrar a qualquer tempo. Só que, por óbvio, né, ele vai receber o processo do jeito que ele estiver. E como que ele entra? Mediante uma petição simples. Ele faz uma petiçãozinha bem simples. Lógico, ele vai demonstrar, seja com documentos, que ele tem um interesse jurídico em assistir o autor ou o réu, porque dependendo da decisão vai afetar a relação dele jurídica com o autor ou com o réu. Então, ele vai pedir para ser aceito como terceiro interessado na condição de assistente, e ele vai, então, ter ali o seu assistido, que pode ser o autor ou o réu, tá? A qualquer tempo, então. Repito a vocês, a qualquer tempo, o assistente pode ir lá e falar: excelência, pela ordem, quero entrar e prestar assistência. O processo pode estar na fase de instrução, pode estar perto da sentença, pode estar na fase recursal, mas ele pode pedir a qualquer tempo, conforme a lei dispõe. Eu tenho duas modalidades de assistência. Eu tenho a assistência simples e eu tenho a assistência litisconsorcial. A assistência simples não é o titular da relação jurídica, né? No caso aqui, o assistente não tem uma relação jurídica com o adversário do assistido, ou seja, né? O exemplo do sublocador. Imagine que aqui é uma ação manejada pelo proprietário do imóvel contra o locador. E aí eu sou uma sublocatária, eu tenho interesse. Porque se for uma decisão negativa, o locador vai perder o contrato e eu, por consequência, né, o reflexo, efeito cascata, eu também posso perder. Quais são os efeitos aqui no caso da assistência simples? O assistente ele vai atuar como um verdadeiro auxiliar, tá? Auxiliar, verdadeiramente assistente.
e ele vai sujeitar os mesmos ônus que forem aplicáveis ao autor ou ao réu que ele está assistindo. Será considerado substituto processual, ele atua em nome próprio em defesa de interesse alheio. Não pode, gente, ter aqui conflito de interesses, tá? Entre assistente e assistido. Nunca, jamais. E eu já vou dar alguns exemplos para vocês que já aconteceram em processos que eu atuei de assistente tendo conflito de interesse. O assistente não pode discutir sentença transitada em julgado que ele participou, ou seja, ele não vai ter essa legitimidade recursal, desde que ele tenha participado do processo na fase do primeiro grau, certo? E o assistente litisconsorcial, eu costumo dizer que o assistente litisconsorcial ele tem uma qualidade plus, diferente do simples, ele tem um quê a mais, então vamos entender. Ele, aqui o simples não é titular, aqui ele é titular da relação jurídica e ele tem relação jurídica também com o adversário do assistido. Por exemplo, o sócio A, assistente. Sócio B, aqui no caso, né, o sócio A, aí eu tenho ele na condição de assistente e o sócio B em contraposição ao sócio gerente C. Aqui é um exemplo de sociedade empresarial, né, gente? O sócio B entrou com ação contra o sócio gerente C, pedindo qualquer situação aí, né? Geralmente são valores, né, que estão envolvidos. E aí vem o sócio A, que vai ter interesse direto, porque dependendo do resultado da sentença, vai beneficiar o sócio A. Dependendo do resultado da sentença, vai prejudicar os interesses do sócio A. Quais são os efeitos? É um litisconsórcio ulterior, ou seja, vai surgir no curso do processo, ele poderia já estar desde o início, mas não estava no polo ativo, por exemplo. Poderia, né, ser autor ou réu desde o início da demanda, mas não estava por quê? Não sei. Não estava. Atua em nome próprio, requerendo direito próprio. Então, observem vocês que, diferente do simples, o assistente simples não pode discutir a sentença. Aqui pode. Aqui ele pode recorrer, mesmo aquele que ele está assistindo não queira recorrer. O interesse jurídico, então, o terceiro deve demonstrar que a sentença daquele processo vai te atingir. Gente, não justifica que, conforme a letra da lei diz, apenas interesse econômico, social, político, deve ser um efeito direto, uma demonstração direta da possibilidade de prejudicar os seus próprios interesses. Agora eu vou dar um exemplo para vocês meio drástico, né, que aconteceu. Vocês, provavelmente, como eu sempre venho falando nas aulas, nós temos aí, né, muitas ações envolvendo discussões possessórias no nosso estado de Mato Grosso. Ixi, demais, gente, muitas vezes. E eu não posso aqui citar nomes, por óbvio, né, mas eu morei numa região de intensos conflitos possessórios, e aí sempre vinha aqueles terceiros, né, olha, eu tenho direito naquela terra, só que eu não tenho documento, eu só tenho posse. Se o proprietário que me vendeu perder o direito da propriedade, eu também vou perder junto. E aí, requeria-se muitas vezes em juízo, aquele processo judicial que estava tramitando, pedidos de assistência. Então, é um dos exemplos que a gente pode também mencionar, colocando aí para o nosso caso aqui no estado de Mato Grosso e outros estados que ainda tem muito presente essa discussão imobiliária, né, possessória, melhor dizendo. Como que funciona? Eu já dei a dica para vocês anteriormente. Gente, então, a assistência é um pedido depois que entrou a petição inicial de ir lá e ajudar, seja o autor ou réu, beleza? Então, qual é o procedimento? Em todas as intervenções de terceiros, vou fazer questão de ensinar para vocês qual é o procedimento. Vamos lá. Pensa lá naquela teoria triangular, autor, réu, juiz. Foi formado, tá bonitinha, tá? O réu já foi citado, tá acontecendo o processo. De repente, o assistente tem, ou melhor dizendo, interesse em prestar assistência para uma das partes e descobre aquele processo. Fala, epa, vai afetar, de certa forma, meus interesses aqui, porque eu tenho uma relação jurídica com uma das partes. Ele faz uma simples petição. Quando eu falo petição simples, gente, é porque é uma petição que tem poucas formalidades, tá? E ele vai pedir o quê? Intervenção.
de uma intervenção. Manifestação das partes, ou seja, o juiz, ele vai ver que tem um protocolo daquela petição e ele deve obrigatoriamente se manifestar ao juiz, ou seja, aceitando ou não o pedido de assistência. Neste caso, o juiz vai considerar um prazo de 15 dias para ambas as partes se manifestarem, o autor e o réu, prazo comum. E a decisão? Em havendo uma impugnação, que geralmente a parte que não tem o pedido de assistência vai impugnar, né, porque vai ser mais um brigando contra ele ali, o juiz ele vai decidir em apartado, que significa dizer, o juiz vai decidir sem suspender o processo. O processo continua tramitando e ele vai decidir apartado. Decisão do qual pode caber um recurso. Que recurso é esse? Agravo de instrumento. Grava isso aqui, tá, gente? Ó, agravo de instrumento, a gente na próxima aula vai estudar sentenças, tá? Mas é o recurso cabível contra decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias. O que significa decisão interlocutória? Decisão que é proferida no meio do processo. Para a gente entender melhor, eu sei que aqui é um adendo, tá? Porque a gente está estudando. Agravo do instrumento. Amiga contra decisões interlocutórias. De apelação, que são dois exemplos de recurso, tá? Recursos. Apelação, ele é cabível quando, professora? Contra sentença. Sentença, gente, ela tem essa natureza de decisão que vai terminar. Terminativa ou definitiva do processo. É aquela última decisão, é a sentença que decide todos os pontos, no caso aqui, o juiz de primeiro grau, tá? Então, por que cabe agravo aqui da decisão que, por exemplo, não admite o pedido de assistência? Porque é uma decisão que não acaba com o processo está lá terminando, né? Não é uma sentença, é uma decisão interlocutória. Caso não haja impugnação, no prazo de 15 dias, o pedido de assistente vai ser deferido, salvo se for o caso de uma rejeição liminar. O que é rejeição liminar? A parte não conseguiu provar e o juiz já rejeita, então, liminarmente, o pedido dessa assistência, tá? No que tange a essa situação dos recursos, eu apenas adentrei neste momento para vocês já terem conhecimento, apesar que a gente já vai falar também na próxima aula sobre atos processuais, eu vou falar de todos os atos do juiz, mas só para vocês entenderem qual é a diferença do recurso de agravo de instrumento e do recurso de apelação, certo? Mas foquem nesse procedimento aqui a priori. Em resumo, então, eu tenho assistência simples, o terceiro é a parte de uma relação jurídica não controvertida com o assistido que poderá sofrer efeitos reflexos da decisão que será proferida no processo que pretende intervir. O terceiro aqui, ele atua com subordinação ao assistido. O assistido recorreu, beleza, não recorreu, o assistente simples não pode recorrer. Diferente do litisconsorcial. O terceiro é parte da relação jurídica controvertida, que está sendo apreciado no processo e que pretende intervir. O terceiro é um litisconsorte facultativo, ou seja, ele poderia estar lá no polo ativo ou passivo, mas não estava. Tudo bem? E atua com independência, certo? Então, aqui é uma possibilidade. Posso dar aqui um exemplo do réu. Né? O réu ele poderia já estar ali, mas não estava, e ele pede lá assistência, porque sabe que a decisão que vier daquele processo pode ser usada contra ele no novo processo, por exemplo. Certo? Aqui eu trouxe uma jurisprudência, não vou ler por decorrência do tempo, mas uma jurisprudência sobre uma decisão de assistência simples, tá? E aí vocês vão entender um pouquinho dessa situação recursal. E aqui um resuminho para vocês, tá? Uma tabelinha de diferença da assistência simples para a assistência litisconsorcial. A minha dica de ouro é, estudem aqui essa tabelinha. A assistência simples, o terceiro tem relação jurídica apenas com o assistido. Litisconsorcial, o terceiro é parte da relação jurídica objeto da demanda. Poderia
estar já no polo ativo ou passivo desde o início, mas não estava. É um exemplo de desconsórcio facultativo. Poderá sofrer efeitos indiretamente da sentença. O litisconsorcial vai sofrer efeitos diretos, não é o poderá, ele vai sofrer, e será proferida no processo. O simples atua por subordinação. O litisconsorcial, por isso que eu disse que ele tem um quê a mais, né? Ele tem uma independência, ele pode recorrer independente da vontade daquele que ele está assistindo. O simples não será parte do processo, mas somente o auxiliar. E o litisconsorcial? Ele vai adentrar no processo na condição de litisconsorte. Por isso que leva esse nome, viu, pessoal? Litisconsorcial. E o exemplo, locador versus locatário. No caso do exemplo do litisconsorcial, é essa ação anulatória de assembleia ajuizada pelo sócio A contra a sociedade XYZ. Tá? No caso aqui, o sócio B, ele vai ser um assistente litisconsorcial do A, que é o autor. Então, fica aí a dica para vocês estudarem. Segunda modalidade de intervenção de terceiros. Antes de começar essa segunda modalidade da intervenção de terceiros, vocês estão muito quietinhos, deve ter aluno dormindo, cochilando aí. Acorda! Alguma dúvida sobre a intervenção de terceiros, assistência? Não. Ó, eu já estou aprendendo o nome da galera que sempre pergunta para mim. Jaqueline, Briere, Júlio César, acho que o Roger também sempre faz uma perguntinha. E aí, people, tudo certo? Podemos continuar? Bom, a assistência é uma das modalidades de intervenção de terceiros mais simples. Diga. Na relação ali no litisconsórcio, na assistência litisconsorcial. Social. Isso. O assistente, eles têm que ter uma relação jurídica dependente da causa, ou ele pode ter uma relação jurídica independente da causa. Por exemplo, ele é sócio do cara em alguma coisa, mas não na ação, na relação ali, numa assembleia que um tá, entendeu? Não sei se eu consigo explicar direito. Ele não estava, por exemplo, presente naquela assembleia, mas ele... Não. Ele é sócio, ele é só. Mas a ação que dá origem não tem a ver com a sociedade. Entendi sua pergunta. Se a ação... Pode falar. Não, é isso. Tem que ser dependente para essa litisconsorcial. Entendi. Se é uma assembleia que não tem dependência nenhuma, ou melhor dizendo, não tem uma relação nenhuma com a sociedade que ele integra, ele não é um litisconsorcial. E quiçá simples, ele não tem interesse naquilo. Entendi. Mas mesmo que o sócio dele, por exemplo, ele está respondendo uma causa e vai ter todos os bens apreendidos, vamos dizer que seja assim, e eu sou sócio dele. Eu não tenho interesse em que ele não tenha todos os bens apreendidos, então eu não posso ser assistente? Pode. Se tem um cunho econômico, patrimonial, que envolve a pessoa jurídica do qual eu sou sócia, no caso uma sociedade empresária, tem um relevante interesse. Eu quero proteger os bens da empresa. Mas daí não é assistência litisconsorcial, ou é? Nesse caso é. Obrigada. Nada. Professora, Sim. na prática, assim, eu não consigo visualizar o que é um assistente. Ele faria o papel daqui no processo como se fosse uma testemunha? O que ele faz? Não. Entendi que ele vai assistir, mas na prática, o que é isso? Tá, vamos lá então. Vamos imaginar que você, ou, enfim, qualquer pessoa que seja admitida como um assistente simples no processo. Na prática, o que eu posso fazer? O juiz, por exemplo, dá uma decisão determinando que vai ter uma audiência de instrução. O que eu posso fazer como assistente? Eu posso participar da audiência. O juiz, ele defere um pedido de produção de prova pericial. Aí, nessa prova pericial, veio o laudo pericial e, de certa forma, a perícia em si, o laudo da perícia,
prejudica quem eu estou prestando assistência, eu posso me manifestar. Então, em resumo, o assistente, dependendo do momento que ele é admitido, ele pode se manifestar de todos os atos do processo. Só que ele não pode manifestar contrariamente àquele que ele assiste, lembra? Ele está aqui para ajudar. Então, na prática, o assistente é como se fosse um auxiliar nas manifestações dentro desse processo. Tá, mas o advogado do assistido já não faz isso? Desculpa, eu realmente não estou conseguindo visualizá-lo. Porque aí, nesse caso, manifestaria o advogado do assistido e manifestaria também o assistente. O advogado do assistente. Não se confunde com advogados aqui. Isso. Olha só, vamos aqui para um exemplo da assistência simples, locador e locatário. Imagine você que eu tenho aqui uma ação ajuizada do locador, uma ação de despejo, porque não está pagando aluguel ou está pedindo um aumento do valor do aluguel e o locatário não concorda e ele entra para ação. Só que esse locatário, ele aluga do locador um empreendimento com 10 salas comerciais, tá? Por exemplo. E aí, quando pensa que não, todos os inquilinos, que são aqueles sublocatários do locatário, né? Porque o locatário alugou o imóvel que tem 10 salas comerciais e como ele não usa 10, ele alugou para 5 inquilinos, 5 salas para 5 inquilinos. Esses 5 inquilinos tiveram conhecimento, eles na condição de sublocatário. Aí eles falaram, pensam no seguinte, olha, dependendo da sentença que vier ali, vai prejudicar a gente vai ter que sair e trocar de endereço, por exemplo. Então, neste caso, eles não têm necessariamente obrigação de estarem como réus junto com o locatário, mas eles querem ajudar o locatário. Então, eles vão fazer uma petição para o juiz falando, excelência, somos os sublocatários e queremos estar aqui para ajudar o locatário. Eu quero vir aqui para dar uma assistência para o locatário. Ele vai produzir prova? Vai. Então, eu vou ajudar. Vou ajudar como? Participando da audiência, eu vou ajudar impugnando valores de mercado, eu vou ser aqui alguém que vai estar ajudando o réu a ter êxito na demanda, a não ser, obviamente, aqui despejado desse imóvel. Então, Jaqueline, e aí eu já pego o gancho e falo para todos, né, que às vezes pode ser que fique um pouco confuso. É que nesse primeiro momento a gente ainda não consegue ter uma visualização muito concreta de um assistente na prática. Mas essa é uma figura que acontece em determinados, obviamente, objetos de ação. É lógico que não é toda e qualquer ação que vai ter o interesse de um assistente simples, por exemplo. Por isso que nós trabalhamos muito com exemplos de processos específicos para a gente poder conseguir ampliar o leque. Então, no caso aqui, eu sou um assistente, eu posso ter o meu próprio advogado e eu vou agir tudo em benefício do meu assistido, que também tem o seu próprio advogado. Aí você deve pensar, mas professor, isso não vai dar confusão? Não. O juiz aceitou. Teve impugnação do réu, mas o juiz mesmo assim aceitou. Então, o juiz entende que, dependendo da sentença que vier ali, vai surgir efeitos também nesse assistente simples. Então, nada mais do que justo do que admitir que esse assistente já participe do processo e não fica apenas tão somente esperando a sentença negativa vir para ele poder pensar o que ele vai fazer. Como se fosse uma antecipação de ação, aí, vamos dizer assim. Consegui ser clara, gente? Sim. Obrigada, professora. Por nada. Segunda modalidade de intervenção de terceiros. Essa aqui também é bem tranquila, ó. É uma modalidade de intervenção de terceiros provocada, gente, diferente da assistência, que aqui é uma modalidade de intervenção de terceiros voluntária, tá? Voluntária. Vocês conseguiram entender que o raciocínio, e quem pede para prestar assistência, ele não é obrigado, ele pede porque ele quer, tá? E aí eu já vou só reforçar aqui, ó. Por que o sublocatário está pedindo assistência? Porque ele quer, ele não é obrigado. Diferente da denunciação da lide. Aqui é meio que forçado, ó. Provocada, que pode ser requerida por qualquer das partes do processo.
E por meio da denunciação da lide, vai ocorrer uma ampliação objetiva do processo, ou seja, pois uma nova demanda passará a se desenvolver nele, dentro deste processo, entre o denunciante e o denunciado. Assim, a denunciação, da mesma forma que a assistência, é uma demanda incidental dentro do mesmo processo. Onde tem previsão legal? Nos artigos 125 a 129 do Código de Processo Civil. Se você estiver com o seu Vadimeco, abra lá, né, para acompanhar, e a gente vai se atentar agora, né, ao que está previsto na lei. Quando que cabe a denunciação da lide? A denunciação da lide, ela é sempre cabível quando uma das partes tiver uma pretensão regressiva ou de garantia contra o terceiro, caso ela venha a ser sucumbente. O que é ser sucumbente, gente? Caso ela venha perder, tá? Se você quiser, coloque isso aí para você saber o que é sucumbir. Sucumbir é perder na demanda principal. Então, não existe uma relação entre o denunciado e o adversário do denunciante. Geralmente, as denunciações à lide, elas são originadas de um contrato ou de uma relação de trabalho, tá? Calma aí que a gente já vai falar sobre isso. O que existe, então, é uma relação jurídica entre o autor e o réu e uma outra relação jurídica entre denunciante e denunciado. Vamos entender melhor. Vou começar por este aqui. Inciso 2. Aquele que estiver obrigado, pela lei ou contrato, a indenizar em ação regressiva. Gente, só para entender, o que é uma ação regressiva? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre a responsabilidade civil do Estado. O Estado, ele responde pelos atos praticados pelos seus servidores públicos, né? Imaginem vocês que nós temos um servidor público que praticou um ato ilícito, que gerou o direito do cidadão ou daquele sujeito que sofreu esse ato ilícito pedir uma indenização, certo? Nesse caso, o que vai acontecer? Por ser um Estado, né, um ente público, não vai se aplicar aqui a denunciação da lide, tá bom? Porém, se eu tenho uma relação entre sujeitos privados, eu posso aplicar essa possibilidade da denunciação da lide, que são as ações regressivas. O que significa dizer ação regressiva? Eu, vítima de um ato ou detentor de um direito que foi violado, eu entro contra ação contra você, só que você tem alguém que garantia, no caso de ter alguma possibilidade de ressarcimento de indenização por prejuízos, seja por meio de um contrato ou por meio da lei, certo? Então, aqui eu vou trazer aos autos quem? O garantidor. Por isso que é uma modalidade provocada pelo autor ou pelo réu, não somente pelo réu. A grande maioria das vezes é o réu que denuncia a lide, né? Mas o autor também pode. E quando que pode acontecer a denunciação? Na petição inicial, ou seja, o autor já indica logo na petição inicial, ou na contestação, no caso réu, que vai realizar. Aqui nós temos um doutrinador, Daniel Neves, que eu indiquei lá no primeiro encontro para vocês. Ele diz que a denunciação à lide é uma demanda incidente, regressiva, eventual e antecipada. Vamos entender cada um desses termos. Incidente por quê? Vai ser instaurado no processo já existente, ou seja, o processo está tramitando, pá, desceu essa denunciação da lide. Regressiva, porque é fundada num direito de regresso, ou seja, eu poderia nem falar desse garantidor, e aí eu esperava terminar a ação, e aí entrar com outra ação para poder ressarcir o prejuízo que eu tive, pagar. Eventual, porque ela será julgada apenas se o denunciante sucumbir, ou seja, somente se o denunciante perder, né, ter uma sentença contra si na demanda principal. Antecipada, porque, gente, em vez de eu ficar esperando, né, propor uma ação autônoma lá na frente, depois que termine esse processo, eu já vou chamar ele agora e já vou antecipar, para ele poder, então, responder como meu garantidor. As consequências da denunciação não realizada ou indeferida
direito de regresso será exercido em ação autônoma. O que significa dizer? Se o réu ou o autor não denunciar aquele que é o garantidor, essa circunstância vai acontecer o quê? Ele não vai perder o direito dessa garantia. Então, vai acabar esse processo e lá na frente ele entra com uma outra ação contra esse garantidor, que no caso aqui seria o denunciado. Se for procedente o pedido, o autor poderá requerer o cumprimento também contra o denunciado, nos limites, obviamente, da garantia prevista na lei ou prevista no contrato, certo? Como é que funciona? Qual é o procedimento da denunciação da lide? Quem pode denunciar? O autor na petição ou o réu na contestação. Gente, então, no primeiro momento que o réu for falar nos autos, que é por meio da contestação, ele já tem que abrir um tópico lá na contestação dele e pedir, então, a denunciação à lide. Tá? É diferente da assistência simples, certo? Lá na assistência simples, ou na litisconsorcial, o que acontece lá mesmo? Eu posso fazer por simples petição a qualquer momento. Então, se eu for fazer aqui um comparativo de procedimentos entre a denunciação da lide e a assistência simples, eu poderia afirmar para vocês que lá na assistência simples ou litisconsorcial, eu vou fazer o pedido a qualquer momento do processo, até na fase recursal, tá? Agora, aqui, né, no caso concreto que eu estou apresentando para vocês, da denunciação, só tenho 2 momentos que são admissíveis para eu denunciar. Na inicial, se eu for o autor, ou no caso aqui, se eu for o réu, na contestação. Certo, gente? Continuando aqui, então, facultatividade. A parte não é obrigada a denunciar a lide, nem o autor e nem o réu. Até porque, né, o direito de regresso poderá ser exercido como ação autônoma. Né? Vai depender do interesse, né? Vai depender aí da necessidade dele, né, de muitas vezes já invocar essa situação, certo? Não é permitida a denunciação per salto. O que é essa denunciação per salto? Só para vocês entenderem. Denunciado denuncia outro. Não tem como, tá? Não vai ficar uma bagunça, vocês concordam comigo? Ah, denuncia um, denuncia outro, denuncia um, denuncia outro. Então, nessa situação, não há como a gente admitir essa hipótese, porque a legislação não autoriza. E da decisão que admite o denunciado ou que nega essa denunciação, caberá agravo de instrumento. Da mesma forma como na assistência, tá? Então, aqui nós temos a previsão da lei, admite-se apenas uma única denunciação, não admite-se a denunciação da denunciação da denunciação. Aqui no artigo 126 fala do procedimento, que eu acabei de falar para vocês, tá? E aqui eu tenho um exemplo, né? Vamos lembrar, gente, lá da nossa situação, problema do início da aula. Pelo contrato, naquela circunstância, deixa eu só pular lá rapidinho, tá? Não briguem comigo, já volto para cá. Tá aqui, ó. BZ Transportes ajuizou uma ação de indenização por danos materiais contra a empresa Salomão Limitada, em razão do que? Acidente de trânsito ocorrido numa estrada. Na contestação, Salomão Alimentos apresentou denunciação da lide. Olha aí, ó, no momento certo. O réu foi lá e apresentou denunciação da lide, para que fosse inserida no polo passivo quem? A seguradora. Que relação que ele tem aqui? Uma relação prevista na lei ou no contrato? Contrato. Então, nessa hipótese aqui, olha só, o juiz interferiu o pedido de denunciação da lide ao fundamento que não estavam presentes as hipóteses autorizadoras. Está correta a decisão? Não. Eu tenho previsão legal da possibilidade de que o réu denuncie a seguradora, porque eu tinha um contrato que tem cláusulas que trazem ali os valores que serão utilizados para indenizar aquele sujeito lesado no acidente de trânsito. Então, nessa circunstância, como a gente acabou de aprender,
a decisão do juiz não está efetivamente adequada. Eu tenho um contrato que autoriza, nessa circunstância, a possibilidade, então, aí de denunciar a seguradora, certo? Percebam vocês, só para a gente encerrar, né, a denunciação. Qual é a relação jurídica existente? Denunciado, no caso a empresa, e o denunciante. No nosso exemplo da situação problema aqui é o réu, tá? Ó, segurador não tem, desculpa o que eu vou falar, mas não tem nada a ver com o autor. Não tem relação jurídica nenhuma, sequer conhece o autor nunca assinou contrato com a seguradora, mas o denunciante, ele tem um contrato. E esse contrato dispõe dá um valor de indenização. O juiz não aceita. Vamos imaginar ali, vou entrar com um agravo, mas não no fundamento que não existe essa intervenção, certo, gente? Vamos imaginar que o juiz ali não aceita, não tem jeito, não muda. O que vai acontecer? Você, réu, vai pagar e aí depois você vai entrar com uma ação regressiva contra a seguradora para arcar com este prejuízo. Terceira espécie de intervenção de terceiros, chamamento ao processo. Aqui é uma intervenção também bem fácil, bem tranquila. Modalidade também provocada, tá, gente? Não é voluntária. E pode ser requerida exclusivamente pelo réu. Diferente da denunciação à lide, que ela pode ser requerida tanto por um como por outro, né? Como autor como réu. Então, essa modalidade possibilita trazer ao processo um terceiro que seja, destaca essa informação, co-obrigado. Ele é um co-obrigado, ou seja, ele tem uma obrigação solidária na relação jurídica material discutida no processo. Lá no nosso Código de Processo Civil, a previsão está entre os artigos 130 e 132, certo? 130 e 132. Aqui nós temos, então, o cabimento, né? Vejamos. Chamamento pelo réu, ou seja, o réu exclusivamente vai chamar quem? O afiançado, quando o fiador for réu, ou seja, aqui nós temos um contrato de fiança, né? O que é a fiança mesmo, turma? É aquele que não tem benefício nenhum para aquele negócio jurídico, mas está lá sendo garantidor. Fiança é uma garantia pessoal, né? Dos demais fiadores, quando demandado isoladamente, no caso aqui eu tenho mais de um fiador, melhor dizendo, é um contrato que tem, por exemplo, 4 fiadores. Aí o credor ele entrou com ação só contra um fiador. Opa, peraí, vou chamar o processo, ó a ideia, vou chamar ao processo os outros 3 fiadores. Preciso 3 dos demais devedores solidários, né? No caso aqui, nós temos a possibilidade desses devedores solidários. O que significa dizer devedor solidário? Gente, é quando eu tenho uma solidariedade na dívida, tá? A dívida, por exemplo, é no valor de 10 mil. Todos devem pagar conjuntamente o valor de 10 mil, obviamente no valor limite da dívida, dividido proporcionalmente entre os 3. Mas vamos imaginar aqui que o credor ele entra com a ação só contra um devedor, porque ele sabe que os outros não têm muito dinheiro, né? Então vai só perder tempo. Esse devedor solidário ele pode chamar ao processo os outros 2 devedores que não foram inseridos lá no polo passivo. Cabível apenas na ação de conhecimento, tá? Que é exatamente a ação que tem um rito que a gente já conversou, petição inicial, contestação, impugnação, a contestação, audiência de instrução e julgamento é sentença. Não cabe, por exemplo, em outras modalidades de ação que vão adotar outros procedimentos, tá? Não cabe numa ação de execução, não cabe numa ação monitória e por aí vai. Trazer aos autos quem? O codevedor, ou seja, aquele que é responsável juntamente comigo pelo pagamento de uma dívida, né, gente? Porque aqui a gente só está falando de dívida. Aqui é uma faculdade, não é uma obrigação chamar ao processo, né? Até porque aqui é uma corresponsabilidade. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida. Então, imaginem vocês, né, se teve uma sentença de procedência e aí, no caso, ele não
teve os codevedores pagando junto com ele, ele vai pegar, então, esse valor e já vai executar esses codevedores que foram chamados ao processo. Quando? Qual é o momento que eu vou fazer o chamamento a processo? Na contestação, semelhante da denunciação à lide realizada pelo réu, né, gente? Lá na denunciação à lide, o que o réu faz? Ele vai abrir uma preliminar na contestação e vai denunciar, né? Vai denunciar aquele que é o garantidor do pagamento daquela pretensão. No caso aqui do chamamento a processo, como não cabe o chamamento para o autor, é só para o réu, porque o réu que é o devedor, ele vai fazer somente na contestação. Permitido apenas um processo de conhecimento, como eu já falei, e aqui qual é o nome que a gente usa? Chamante e chamado. O chamante é o réu, o chamado é o codevedor, aquele que é o obrigado a pagar aquela dívida. Aqui nós temos o procedimento, né? É um resuminho do que eu já falei para vocês. Só quem pode requerer é o réu, como tópico da contestação, ou seja, lá na defesa ele vai abrir esse tópico da contestação. Decisão. O juiz, ele pode decidir pela admissão ou inadmissão. Tanto um quanto o outro é cabível o recurso de agravo de instrumento. Lembra, né? Não é uma sentença, é uma decisão interlocutória. E a sentença deste processo, né, uma vez admitida? A sentença vai valer como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida. Aqui é uma solidariedade. Eu tenho vários sujeitos que são corresponsáveis pela mesma dívida, mas só um paga. Neste caso, só um paga, então, que se ele for admitido no chamamento a processo, a fim de que ele possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção que ele tocar. Ele pode, então, aquele que pagou, executar, ou seja, pedir para os codevedores pagarem as suas cotas partes, ou já pedir para o devedor principal pagar tudo, se for o caso. Aqui nós temos um exemplo, tá? Só para a gente entender melhor e conseguir concluir melhor essa situação do chamamento a processo. Aline demanda Carlos, ou seja, Aline é o autor, o Carlos é o réu. Carlos, o que ele é? É um fiador no contrato de empréstimo, muito comum, né, gente? Principalmente aí em contratos bancários de FIES, né? Não sei se alguém aí se valeu do FIES para começar os estudos, mas vocês devem ter sido aí surpreendidos com a exigência de um fiador. Normal, né? Então, o Carlos é o fiador no contrato de empréstimo que chama o processo a Eliane. Quem que é Eliane? A devedora principal. Sendo realizado o pagamento a Aline por Carlos, ou seja, Carlos que é o fiador e pagou, essa sentença proferida em favor de Aline servirá para Carlos como título executivo judicial para ele cobrar todo esse valor da Eliane, que é a mal pagadora, né? Desculpa a expressão, mas é bem isso. A Aline demanda Felipe, que chama o processo Fernanda, devedora solidária. Sendo realizado o pagamento integral por Felipe, ou seja, ele pagou 100% da dívida, ele poderá executar a sentença contra Fernanda, porém, comprando-lhe 50%. Por quê, gente? Aqui é uma dívida solidária. Quando eu falo de dívida solidária, vou voltar a repetir, significa que todos eles são devedores solidariamente. O credor, ele pode executar ou pode pedir para pagar para qualquer um dos devedores que tem que pagar a dívida toda. Mas, neste caso, ele só pode ali cobrar 50% da Fernanda porque é uma solidariedade. Né? Do 100%, Felipe é responsável por 50% e Fernanda por 50%. Como ele pagou tudo, ele só vai cobrar 50%, então, do valor total da dívida em relação a Fernanda, certo? Chamamento a processo, então, toda vez que vocês ouvirem falar de chamamento a processo, você vai lembrar do quê? Dívida que tem aí justamente a corresponsabilidade, codevedor. Aqui estão os artigos, né, do chamamento a processo. Agora, então, nós vamos para a quarta modalidade de intervenção de terceiros. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Qual é o conceito, gente? Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é desconsideração e eu vou explicar para vocês assim, de uma forma uma tentativa bem simplificada, tá? Vocês já devem ter ouvido falar que determinadas empresas
elas atuam sobre a modalidade de responsabilidade limitada. É muito comum, né? Empresas atuarem sobre essa modalidade. Só que toda vez que um empresário ele começa a dilapidar o patrimônio da empresa, ele começa a transferir de forma fraudulenta para determinados sujeitos aquele patrimônio da empresa, ele está, então, descaracterizando o patrimônio. Se você puder, anote aí no seu caderno, a desconsideração da personalidade jurídica está prevista no artigo 50 do Código Civil. Tá? Vou anotar para vocês aqui no PowerPoint. O conceito de desconsideração da personalidade jurídica está no artigo 50, muito embora esteja mais à frente no material, já vou citar para vocês, do Código Civil. E quando acontece, né, vou dar aqui um exemplo até previsto na lei, nos casos de abuso da personalidade jurídica. Quando que tem um abuso? Quando tem desvio de finalidade ou confusão patrimonial, né, nós temos aí uma determinada confusão. Professora, me dá um exemplo de confusão patrimonial. É a ideia, começa a pegar os bens móveis da empresa, vai passando para o filho, passa para o neto, passa para o cônjuge, vai só confundindo ali o patrimônio, né? Vai esvaziando o patrimônio da pessoa jurídica para quando vier as obrigações, não ter mais patrimônio nenhum passível de penhora ou de garantia do pagamento daquela dívida. Pilantragem, né? Fraude. Lê-se, fraude, né? E o juiz, então, ele pode, a requerimento da parte até do Ministério Público, desconsiderar os efeitos certos de determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos sócios dessa pessoa jurídica. Gente, a atividade empresária, só para vocês entenderem, que atua sob a responsabilidade limitada, que é a grande maioria das sociedades empresárias hoje, o que significa dizer? Uma coisa é o patrimônio da empresa, outra coisa é o patrimônio pessoal, certo? Se vier dívida da empresa, o que vai responder pelas dívidas da empresa? O patrimônio da empresa. E não meu patrimônio pessoal. Minha casa, meu carro, está no meu nome pessoal, é utilizado por mim, independentemente da empresa, não atinge as dívidas da empresa, certo? Só o patrimônio da empresa. Mas a partir do momento que começa a ter confusão, sabe, olha aqui os patrimônios, eu não sei o que é patrimônio da empresa, eu não sei o que é patrimônio da pessoa física, e muitas vezes existe até a fraude nessa confusão patrimonial, então vai surgir essa intervenção, que é a desconsideração da personalidade jurídica. E quem que pode, né? É uma modalidade de eleição de terceiro que pode ser requerida por qualquer das partes do processo, ou até mesmo pelo Ministério Público. Uau! Ministério Público, ele pode requerer, então, esse incidente em qualquer momento do processo. Trata-se de uma modalidade de intervenção que possibilita responsabilizar quem, gente? Os sócios pelos débitos da empresa. Então, vai fugir dessa proteção ao patrimônio individual dos sócios. Ou o inverso também se aplica, que é a desconsideração inversa. Tem por objetivo também responsabilizar a empresa pelos débitos de quem? Dos sócios. Também isso pode acontecer. Patrimônio da empresa, patrimônio dos sócios, né? Obviamente, patrimônio pessoal. O que acontece? Os sócios começam a pegar o patrimônio pessoal e vai só jogando aqui para atividade empresária, até esvaziar totalmente e não ter mais nada em nome próprio. Pode acontecer também essa desconsideração inversa. Volta o patrimônio pessoal para ele para poder responder, porque ele fez um mau uso da personalidade jurídica. Quais são os requisitos para ocorrer um incidente de desconsideração? Nós temos aqui a insuficiência do patrimônio da sociedade, que é justamente o que está previsto no artigo 50, ou seja, a insolvência da pessoa jurídica, né? Você vai lá tentar receber, nunca consegue, nunca tem bens, não vai procurar fazer um renajude. O que é renajude? É o bloqueio de bens móveis, de veículos pelo sistema do Detran, não acha nada. Vai fazer um bacinjude nas contas da empresa, nas contas bancárias, não tem um centavo.
Vai fazer busca em cartório, isso também não tem nada, pronto. É uma insolvência, né? Ele não tem nada para poder te pagar. Ou B, também, ação fraudulenta ou abuso da personalidade que caracterize desvio de finalidade, ou que culmine na confusão patrimonial, que é um requisito subjetivo. Diferente daqui, é um requisito objetivo, eu posso provar. Como que eu provo? Está aqui, ó, excelência. Não tem patrimônio. Procurei, não achei. E o critério subjetivo é uma ação interna que vai ser caracterizada por elementos de prova. Ação fraudulenta. Como que eu provo fraude, gente? É difícil. A fraude geralmente trabalha com o quê? Indícios de prova. São, conjunto, um documento, uma testemunha, ou abuso da personalidade. Como que eu provo abuso? Eu preciso de ter também documentos que vai acumulando, juntando, e eu vou mostrar para o juiz que teve essa confusão patrimonial. Qual é o principal objetivo, gente? Vamos entender por que a gente pede uma desconsideração da personalidade jurídica. O objetivo é proporcionar responsabilidade patrimonial ao sócio responsável pela fraude. Ou seja, né, aqui nós temos a ideia do direito privado, que é justamente o quê? Impedir que o credor fique no prejuízo. Que aquele que tem direito de receber aqueles valores fique no prejuízo. Então, nós vamos atingir o patrimônio, seja pessoal, seja da pessoa jurídica, para poder pagar aquela dívida. Quem tem legitimidade, nós já falamos, né, pode ser iniciativa da parte do Ministério Público, quando o Ministério Público for parte, ou na condição de fiscal da lei. E é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, cumprimento de sentença, ação de execução, ou seja, momento pode, então, ocorrer um incidente de desconsideração. Bem, então, os requisitos do artigo 50. Como que funciona? Procedimento, dentro do processo. Processo tramitando, vamos imaginar que compra a empresa, não consegui receber, já tentei, já fiz de tudo, ou eu tenho notícia que os sócios estão só dilapidando o patrimônio da empresa. E quando tiver na sentença positiva, o que vai acontecer? E, ó, não vai ter nada para receber. Então, o Ministério Público ou a parte pode requerer essa desconsideração. O juiz não pode determinar a desconsideração de ofício, que dentro do processo civil, o juiz não pode determinar a desconsideração da personalidade jurídica de ofício, somente a pedido. Alguém tem que pedir, seja a parte do Ministério Público. Protocolo de petição simples, tá? Não precisa ser aí na defesa ou no recurso, não, uma petição simples. E o que vai acontecer? Vai ter a citação da pessoa jurídica ou dos sócios para a manifestação no prazo de 15 dias, vai suspender o processo principal, até porque vai dar uma parada aí para a gente poder ouvir essas partes. E da decisão do juiz vai caber o quê? Agravo de instrumento, tá? Cabe agravo de instrumento. Pessoal, eu vou deixar essa última modalidade de intervenção de terceiros para a próxima aula, porque eu estou vendo que já tem uma galerinha aí que já está embora, está me abandonando mesmo, né, gente? E aí eu vou deixar o Mix Curi para a próxima aula, tá? E aí eu dou uma pincelada, mais uma vez, aí nessas intervenções de terceiros, e aí venho no gás, toma um guaraná ralado, café, Coca-Cola, não sei o que vai te manter acordado aí, porque nós vamos estudar os atos processuais, beleza, gente? No que tange até o momento, no que a gente conversou até agora, pergunto a vocês, alguma dúvida, algum questionamento sobre as intervenções que estudamos até aqui? Professora, a dúvida, assim, na hora a gente não fica com muita dúvida. A grande questão é juntar todas essas informações para que fiquem armazenadas, entendeu? Essa é a grande dificuldade. Entendi. É muita informação. A minha grande dica para vocês é realizem as atividades que eu postei, inclusive, lá no momento pós-aula, tá?
E eu vou colocar na parcial questões para vocês realizarem, justamente para vocês voltarem nesse conhecimento que a gente está estudando agora e conseguir assimilar de forma mais tranquila, tá? Eu entendo você, é tudo novo para vocês, né? Primeira vez vocês estão ouvindo falar muitas vezes de muitas coisas que eu estou falando aqui, mas eu acredito que os exercícios ajudam na fixação do conteúdo, tá? Por isso que a gente vai trabalhar e eu sempre tenho colocado as perguntinhas lá para vocês fazerem. Exatamente, essa é a palavra-chave que estava faltando, a fixação, que é um despejo muito grande de conteúdo e aí fica assim, fica tudo muito superficial, né? Porque é muita coisa para juntar. Mas assim, a gente está aqui tentando fazer o máximo. Mas assim, o que acontece? Eu vou dar uma outra dica. Assimilem o que é o mais importante. Conceito. Tá? Os conceitos. Saibam, por exemplo, diferenciar o que é uma assistência, o que é uma denunciação à lide, o que é um chamamento ao processo, o que é uma desconsideração da personalidade jurídica. Saibam diferenciar. Isso daqui é para isso é para aquilo. Né? Assistência simples litisconsorcial é facultativo, ele entra se ele quiser, ele pede para ser assistente se quiser, um exemplo. O chamamento a processo, ele é um co-devedor, ele é um devedor solidário, então vai caber só quando tiver dívida, quando tiver uma obrigação que está sendo exigida ali. Denunciação à lide, vai caber quando o réu tem uma obrigação, tem um contrato, uma lei que dispõe que ele pode entrar com uma ação regressiva, que ele pode ajuizar uma ação contra uma outra pessoa para poder ressarcir aquele dano que ele causou, ou aquela indenização. Agora, e a desconsideração da personalidade jurídica? Cabe quando envolve empresa, ou empresário, ou sócio de uma sociedade empresária. Então, assim, eu entendo que às vezes gera uma certa confusão, mas quando a gente se apega ao conceito, a gente consegue diferenciar cada um. E na diferenciação é a forma que a gente tem de aprender e de assimilar melhor o conteúdo. Pelo menos assim penso eu e assim eu dou dica para vocês. Mas cada um pode ter a sua forma de estudo. E em relação ao muito conteúdo, qual é a minha grande preocupação? É que o que me foi proposto para trabalhar com vocês realmente é feijoada, né? Como se diz, é caldo grosso. Então, eu também não posso ser negligente e deixar de passar aquilo que, pelo menos, 75% da ementa. Já vou falar para vocês, nós não vamos ver toda a ementa. Os 100% dos conteúdos programáticos previstos tem decorrência do tempo e para não deixar vocês tão doidos daí. Então, assim, é o que eu tinha para falar, né? Eu sei, eu entendo sua preocupação, mas, Roger, tenha fé, estude, não fique limitado só a aula expositiva, leia também, e vai dar tudo certo. Não, sim, com toda razão, professora. Tudo que a senhora falou, eu estou de acordo. Eu agradeço aí a disposição, as dicas, valeu mesmo. Imagina, estou aqui para ajudar vocês. Então, gente, tchau, tchau, tá? Até a semana que vem. E estaremos aí na semana que vem disponibilizando para vocês a nossa atividadezinha parcial, a primeira valendo 1.500 pontos. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau, professora. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.